damos espaços para novos talentos. Eu vejo aqui artistas no Calauenda, partem pouco, vestem pouco, caçam pães. Pais a violarem suas filhas e filhos a violarem suas mães. Estou aqui para defender Papá Simão com unhas, dentes e tudo, mano. Morena Militar é que é rainha de cateta, culturista do povo. Publicite aqui o seu trabalho. Fique ligado com a Rádio Casangalu Angola, comprometida com a inovação. Divulgue aqui o seu trabalho. 946 82 96 59 939 67 94 25 945 98 62 95. Rádio Casangalu Angola, comprometida com a inovação. Sapiência, um espaço de análise dos fatos e temas sociais. Todas as quintas-feiras, às 18 horas, aqui na Rádio Casangalu Angola. Sapiência. Filhos feitos de lágrimas passadas, os meninos do amor fazem alegria. Do céu puxando as candentes mais bonitas, com lábios de dizer nova poesia. Soletram as estrelas como letras e vão juntando no céu como pedrinhas. Estrelas letras para fazer novas palavras e vão juntando no céu como pedrinhas. Estrelas letras para fazer novas palavras. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de som e de verdade. Vão aprender como se ganha uma bandeira. Vão saber o que custou a liberdade. Com os nomes mais lindos do planeta, fazem continhas engraçadas de somar. Juntam fábula com flores e com suor e subtraem manhã cedo pelo ar. Devido a chuva miudinha por multiplicam. Sapiência, um espaço de análise dos fatos e temas sociais. Todas as quintas-feiras, às 18 horas, aqui na Rádio Casangalu Angola. Sapiência. Ora viva, as minhas cordiais saudações de acordo ao fuso horário. Mais uma vez estamos aqui convosco na edição do programa Sapiência. Acredito que muitos estão aqui a se perguntar por que está a passar terça-feira. Hoje procuramos celebrar o dia 4 de fevereiro, que é a luta da independência do país, que começou no ano de 1961 com o ataque à cadeia de São Paulo, em Luanda, que tinha por objetivo libertar presos políticos detidos naquelas instalações, considerando-se que essa data é a referência para Angola como a luta de libertação nacional. Então, este é o motivo que nos fez começar hoje, né, terça-feira. E acredito que quinta-feira não poderão ver uma outra edição do programa Sapiência. Hoje temos conosco o professor Hermenegildo dos Santos, licenciado em História pela Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Agostinho Neto, professor de História e diretor do Colégio Futuro Brilhante. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado. Desde já agradecer o convite formulado pela Rádio Casangalu. Sim. Este é o programa Sapiência, então nós que queremos agradecer pela vossa presença. Bem, hoje aqui estamos a
procurar celebrar o 4 de fevereiro, que começou em 1961, que é a luta, né, armada de libertação nacional. Então gostaríamos que o professor nos explicasse assim, de uma forma mais aprofundada, o que é na verdade o 4 de fevereiro, que aconteceu durante os anos, né, o ano 1961, e o que levou, né, para que muitos dos oprimidos pudessem começar com a luta armada. Tudo bem, o 4 de fevereiro marca para nós, os angolanos, um simbolismo muito grande, pois daí deu-se início da luta armada para a libertação de Angola. Mas é importante, antes que falamos do 4 de fevereiro, perceber quem era Angola. Angola é uma colônia portuguesa, foi uma colônia portuguesa. Por alguns descoberto, mas não foi descoberto, foi encontrado em 1482 pelo capitão Moro Diogo Cão. Neste período, era o período da Revolução Europeia, onde os europeus precisavam chegar na Índia à procura de matérias-primas que visavam o desenvolvimento da Europa. Desta feita, em 1482, Diogo Cão chegou até a Foz do Rio Zade, e de lá até os anos de 1575, entre portugueses e angolanos. Na altura, o nosso território estava constituído por reinos, da qual foram designados reinos pré-coloniais. Foram um conjunto de conflitos esses até antes de 1961, que foram considerados como conflitos de luta, de guerra de resistência e ocupação colonial. Estamos a falar do período de guerra entre portugueses e os reis dos reinos, que depois fundiram-se e formaram então Angola como colônia portuguesa. Mas, como sabemos, os angolanos nunca aceitaram de mãos beijadas, não é? Deixar o seu solo para serem sempre explorados pelos portugueses. Isto fez com que nos anos 1950, aflorasse o sentimento de nacionalismo, fruto daquilo também que a própria Europa estava a viver. Estamos a falar das guerras mundiais, ou precisamente da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Fez a crescer aquilo que é a consciência nacionalista, por um lado, para a África, em particular para Angola. O amadurecer da consciência nacionalista fez com que revoltas ocorressem em torno do país, ou em torno de Angola. Foi então que, a 4 de janeiro de 1961, marca-se então a primeira grande revolução, que fazia face àquilo que eram a pilhagem que os portugueses faziam em Angola. Estamos a falar do massacre da Baixa de Caçães. Sim, sim. O massacre da Baixa de Caçães vai anteceder o 4 de fevereiro de 1961, onde fazendeiros revoltaram-se contra os portugueses, atacaram as fábricas da Cotonang, de algodoeiro, na Baixa de Caçães, em Malange. Vai marcar então o amadurecer da consciência nacionalista dos angolanos. Estávamos aí a começar a mostrar aos portugueses que de facto estávamos determinados de fazer uma nova forma de revolução para que alcançávamos então a nossa independência. Sim. Não paramos pelo 4 de janeiro, pois embora o 4 de janeiro para alguns seria a luta de início da luta de libertação de Angola. Estou ainda a me recordar nos anos que estive na faculdade, acho em 2014, quando estava a fazer o segundo ano, visitamos a vila da Baixa de Caçães, e os mais velhos que lá encontramos disseram-nos que a luta de libertação nacional teria sido precisamente o 4 de janeiro. Sim. Mas, dada a importância do 4 de fevereiro, também percebemos porque o 4 de fevereiro é a data de início da luta de libertação de Angola. Uma vez que as revoltas da Baixa de Caçães vão de facto impactar para que o 4 de fevereiro fosse um facto. Isto provocou que os angolanos estavam agastados com a situação que estavam a viver na altura. Razão pela qual angolanos, num total de 200, estavam a preparar-se em Cacoapo para que atacassem as privacidades portuguesas em Luanda. Em função daquilo que eram os rumores, não é? Estes angolanos já perceberam de que a PID, que é a polícia portuguesa,
portuguesa tiveram percebido daquilo que era a intenção, então tiveram que mudar de palco. Desta feita vieram ao Kazenga, no marco histórico, conhecido por nós, é um símbolo histórico para o nosso município. Viraram-se para o marco histórico. Foi lá no marco histórico onde se desencadeou onde se programou tudo aquilo que havia a se desenvolver na noite de 4 de fevereiro de 1961. Foram precisamente 200 nacionalistas angolanos que distribuíram-se em 25, que distribuíram-se em grupo e por grupos foram 25 elementos, salvo erro, não temos, segundo fonte, não temos o número de angolanos que atacaram o Palácio de Governo na altura, mas nas outras circunscrições atacadas pelos angolanos foram precisamente 25 elementos, onde cada uma destes grupos tinham chefes, aqueles que comandavam a missão. Estamos a falar do Imperial Santana, estamos a falar do Paiva Domingos da Silva, estamos a falar do Cônego Manuel das Neves, que foram líderes que chefiaram as missões que atacaram a 7ª Esquadra de CTTs, a emissora nacional e a Casa de Reclusão Militar Portuguesa, a cadeia de São Paulo, com o intuito de libertar os presos políticos. Esta revolta em Angola marca precisamente o início da luta de libertação nacional, que vai consignar-se em 1975. Este é o panorama desenhado pelo 4 de fevereiro. E nós, enquanto angolanos, vamos viver e vamos relembrar o 4 de fevereiro de 1961, pois é um passado histórico que viverá relembrado e lembrado na memória coletiva de todos os angolanos. Sim, pois é. Olha, referiu aqui entre os 200, ainda houve um grupo separado de 25. Não, 200 elementos, ou 200 nacionalistas, para ser preciso. 200 nacionalistas. Destes 200 nacionalistas, houve uma divisão de 25 para cada grupo que ia atacar, porque o ataque não foi precisamente só na cadeia de São Paulo. Sim, não foi. Foram em várias posições, ou várias privações portuguesas. Estamos a falar da Casa de Reclusos Militares, da emissora nacional, do posto policial dos CTTs. Então, houve necessidade de separar em grupos. Então, foi dividido 25 nacionalistas por cada privações portuguesas que iam ser atacadas. Segundo fontes consultadas, que é da Associação de Chiweka, que escreveu o livro em 1961, ou seja, escreveram o livro em 1961, não há indicadores de quantos são os nacionalistas angolanos que atacaram o Palácio do Governo. Muito obrigado. Palácio do Governo. Mas para as outras posições foram um total de 25 nacionalistas com katanas e outros materiais, katanas e outras armas brancas para fazer face ao regime colonial português. Ok. Olha aqui, nesse foto aqui mostra-se uma verdadeira resiliência do povo angolano. Com apenas 25 conseguimos derrotar os portugueses que poderiam vir 70, entre outros. Com apenas 200. 200 é o número que se estima de nacionalistas que estavam convictos daquilo que queríamos. E, aliás, independentemente de sermos 200 ou 25 atacarem uma determinada circunscrição portuguesa ou dominada pelos portugueses, foi-se um símbolo de heroísmo e resiliência dos angolanos. Pois, na altura, nós estávamos a lutar com katanas e eles tinham armas de fogo. Sim. E os verdadeiros motivos apenas foram mesmo que os portugueses terminassem com a colonização. De facto, ninguém gostaria de ficar oprimido no seu próprio espaço. Sim. Daí que o grande objetivo do 4 de fevereiro era precisamente pôr fim ao regime colonial português. E para além desses nacionalistas, será que o governo estava incluído? O governo angolano, assim, o Estado? Nessa altura, falar do Estado angolano, nós dissemos que o Estado estava envolvido, sim. Podemos afirmar que o Estado estava envolvido, sim, mas de que forma que o Estado estava envolvido? Porque na altura nós não tínhamos um Estado angolano. Não tínhamos um Estado angolano porque nós éramos colônia portuguesa, só éramos províncias do ultramar português.
quero com isto dizer que nós, em nosso próprio, independentemente de nascermos em Angola, nós éramos considerados indígenas. Era necessário um conjunto de regras para tu adquirires o bilhete de identidade português. Ok. Então, nós vivíamos no nosso próprio solo pátrio, mas éramos considerados estrangeiros. Porque era necessário que você ascendesse as cláusulas portuguesas para adquirires o bilhete de identidade. Mas agora, é óbvio, quando nós falamos do 4 de fevereiro de 1961, estamos a falar do despertar da consciência nacionalista. Isto também foi preciso porque países vizinhos a Angola, na altura, já tiveram alcançado as suas independências. Estamos a falar do Congo Democrático, estamos a falar do Congo Brazzaville, estamos a falar da Zâmbia, que no período de 1960 já tiveram alcançado as suas independências. E neste período já tiveram existido organizações nacionalistas em Angola. Estamos a falar do MIA, estamos a falar do PLUA, estamos a falar do UPNA. Estas organizações, só para chegar naquilo que a jornalista perguntou, estas organizações nacionalistas depois vão fundir-se e vão criar movimentos de libertação em Angola. Mas agora, afirmar categoricamente que era o governo de Angola, não. Depois sim, estas organizações nacionalistas que vão fundir-se, por exemplo, nós no período de 1950, que foi o período de despertar da consciência nacionalista, no espaço territorial angolano foram surgindo várias. Estamos a falar, vamos só dar exemplo do UPNA, que é a União dos Povos Norte de Angola. Sim. Este UPNA depois vai desenvolver-se e ou seja, o UPNA depois vai deixar de adotar a sigla UPNA e vai passar para a UPA. Isto porque Olden Roberto vai para uma Cimeira dos Estados em Accra e na altura o que se pretendia era uma organização que tinha como objetivo defender os interesses da Angola, não uma organização regional. Já o UPNA, a sigla adotada pelo UPNA, entendia-se que defendia apenas o norte da Angola. Okay. Então, Olden teve que regressar para Angola e adotar uma nova sigla para a UPNA e passou a ser chamado de UPA. Esta UPA que a posterior virá dar origem à FNLA. Ok. Tal igual a isto, o mesmo processo aconteceu com o MPLA. O MPLA é a junção do PLUA, do MIA e de várias outras organizações nacionalistas. Quando Viriato da Cruz, em 1956, vai publicar um manifesto que visava a criação de um amplo movimento de libertação da Angola, o UPNA mostrou-se contra a ideia da criação de um amplo movimento de libertação da Angola e foi das organizações nacionalistas que não se juntou aos outros. Já os outros fundiram-se e criaram então o MPLA em 1956. Olha que foi muito processo para que tudo acontecesse. E para além apenas de movimentos angolanos que conseguiram lutar contra os portugueses, será que tivemos o apoio de outros países? Sim, tivemos o apoio de outros países. Se percebemos os anos 1950, ou seja, a luta de libertação dos países africanos não era uma luta única. Não era uma luta única do próprio país. A luta era para a libertação do continente africano. Sim. Durante esse processo de Baixo de Cassange, 1961, até chegar a 1975, a luta verdadeiramente para a libertação começou em 1961 para terminar em 1975. E durante este processo todo, quais são os acontecimentos que podemos destacar neste processo de libertação? Ora bem, a luta que começou em 1961 e terminou em 1975, com 14 anos depois, houve no espaço territorial angolano vários acontecimentos de tamanha importância. Estamos a falar por exemplo, quando uma das rainhas
falei de rainha. Quando uma das... Nós consideramos rainha, mas é precisamente heroína. Heroína, sim. Quando a Deolinda Rodrigues foi raptada, isto marcou precisamente o movimento de libertação popular de Angola, precisamente o MPLA, pois ela era uma heroína fundamental, muito importante para aquilo que era a luta de guerrilha, e vários outros elementos foram se destacando para que de facto chegássemos até a independência em 1975. Ok. E da data de 1961 até a data de hoje, quantos anos já se fez para a libertação de Angola? São precisamente 64 anos, se não estou em erro. Já foram muitos anos. Se não estiver em erro, 64 anos. 64, 63. 1961 a 2000. São 64 anos. 64 anos. Então já vivemos um bom tempo de libertação. E graças a Deus estamos aqui, né? Fora do colonialismo e vivemos em paz com os portugueses. Sim, esta era a ideia inicial. Lutar contra o regime colonial português. Alcançarmos a independência. Depois da independência, desenharmos aquilo que é precisamente o país que precisamos. O nosso primeiro grande entrave era a colonização. Precisávamos antes de nos libertar dos portugueses, para depois pensar que Angola queremos. Olha, hoje esta data se traduz em momento de unidade, coragem, bravura para o povo angolano que gosta de liberdade, independência e paz. Foi um prazer ter aqui, professor Hermenegildo, só para realçar que ele é licenciado em História, licenciado em História, né, pela Faculdade de Ciências da Universidade Agostinho Neto e professor de História, diretor do Colégio Futuro Brilhante. Imenso prazer tê-lo aqui conosco para falar sobre esta data maravilhosa que tanto marcou o povo angolano e dizer sempre que a rádio está sempre aberta para qualquer participação, publicidade e muitos outros. Nosso muito obrigado e até a próxima. Obrigado a nós. Nós aqui agradecemos a rádio pelo espaço que nos concedeu. Auguramos que tenham sucesso. Estamos disponíveis sempre que formos chamados. Também obrigadinha. Sapiência, um espaço de análise dos fatos e temas sociais. Todas as quintas-feiras, às 18 horas, aqui na Rádio Casanguelu Angola. Sapiência. Contar-vos a história de um povo que tem tudo para sorrir de novo. Vou falar-vos da velha coragem, sacrifícios e muitas viagens. Vou falar do soldado tombado, anulando o sorriso rasgado, do candengue que sofreu calado e do povo que estava cansado. Vou falar desta terra de glórias, nossa Angola de muitas memórias. Vou falar de um povo que quis, finalmente agora feliz. Vou falar desta terra de glórias, nossa Angola de muitas memórias. Vou falar de um povo que quis, finalmente agora feliz. Vou mostrar-vos uma nova terra, agora sem guerra. Angola do meu coração, um angolé não se deixa. Não vacila a hora essa, dá-me a tua mão para junto comigo bombar, nossa Angola juntos levantar. Angola